Podcast da Aldeia. Autoconhecimento, xamanismo e espiritualidade, por Irineu de Liberale. Boa noite, São Paulo, boa noite, Brasil, boa noite, Mãe Terra, boa noite, Universo, boa noite, meu amigo, minha amiga. Agradeço a vossa presença, o vosso carinho. Você é o motivo da gente estar aqui toda semana tentando fazer alguma coisa, de levar uma informação que possamos repensar sobre os nossos caminhos e sobre o andamento da nossa vida e da nossa eternidade. Como hoje é segunda-feira é dia do segundo raio, raio dourado, amor, sabedoria. Dá uma fechadinha de alguns momentos só nos teus olhos e vamos nos sintonizar com as sagradas energias do dourado, os queridos Mestre Confúcio, Arcanjo Jofiel e Constância, pedindo que na vossa misericórdia dispense sobre todos nós que estamos em sintonia com o programa da Aldeia, o pilar do raio dourado, amor, sabedoria, que ele desça sobre cada um de nós, passe pelo corpo mental, pelo corpo emocional, pelo corpo etérico, entre pelo canal no chakra da coroa interno e desça pelo nosso organismo, vindo até o nosso coração, trazer as bênçãos sagradas do segundo raio dourado, amor, sabedoria. Muito bem, meu querido, minha querida, sejam todos bem-vindos. Aqui quem fala ainda é o Irineu de Liberale. Muito bem, então estou vendo que tem algumas pessoas que eu conheço aqui. Aqui também tem algumas pessoas que eu conheço aqui. Legal, bem-vindo aos que eu conheço e também os que eu não conheço, né? Ó, pessoal, o tema que me veio hoje, enquanto eu estava voltando da minha acupuntura, foi: a nossa maior missão, qual é? Como diria lá o Chapolin Chaves, que eu estou fazendo aqui, né? O que eu estou fazendo aqui? Muito bem, então vamos tentar falar um pouco dessa história. Olha, ao voltarmos para o nosso passado, é possível que intuitivamente a gente consiga vislumbrar que existiu, como início da nossa civilização, o continente lemuriano. Muito da nossa história, de cada um que está aqui agora no planeta, está ligado ao lado lemuriano. A Lemúria era um continente, foi um continente em que comandava a nossa energia feminina, percepção, intuição. Após Lemúria, Atlântida comandava a nossa energia masculina, mente concreta, objetiva, independente da grande paranormalidade que a gente teve na Atlântida, porque a gente tinha um canal aqui aberto da percepção. Muito bem. Alguns fragmentos que nós encontramos, baseados na intuição de muitos seres, até as obras eu descobri quando eu fui pesquisar, que Helena Blavatsky, que escreveu o famoso Doutrina Secreta, foi uma das pessoas que falou muita coisa sobre a Lemúria. Na Lemúria, onde começou a formação das raças, até chegar o jeito, a maneira que se apresenta hoje. 5 raças passaram nesse transcorrer de alguns milhares de anos. Eu não consegui descobrir nenhum lugar, talvez eu precise pesquisar na espiritualidade, há quantos milênios que a Lemúria existiu. Dizem que acima de 80 a 90 mil anos, mas eu não tenho uma data assim, mas também isso não tem muita importância. Bom, podemos afirmar que a Lemúria foi um verdadeiro paraíso. Como diz o próprio Mestre Saint-Germain, o Mestre Jesus, as terras de Mu. Né? Então, o continente lemuriano é chamado das terras de Mu. Entende? Os lemurianos, eles viviam
na consciência da 7ª dimensão. Nós aqui estamos na 3ª, fazendo um esforço danado para ter a consciência da 5ª, eles já estavam na 7ª. Então, se eles estavam na consciência da 7ª dimensão, aí a gente não consegue nem entender direito o que foi a Lemúria. Porque o amor, a troca, a parceria, o interesse comum eram os valores dominantes para este povo. Olha, ela foi uma terra existente na grande região do Pacífico, porque a configuração do planeta não era do jeito que é hoje, aconteceu muita coisa já. Então, a gente sabe que através dos povos aborígenas, os aborígenes australianos, dos polinésios, dos hindus, até dos índios norte-americanos, eles falavam nas tradições dos antepassados de um enorme continente no Pacífico que as águas levaram. A gente sabe, por aquilo que vem principalmente da espiritualidade, que lá era um lugar de paz, de harmonia e de encantamento que acabou sendo engolido pelas águas. Teve uma história para ser engolido pelas águas. Vamos tentar entrar um pouquinho nisso. Era um campo vivo de consciência. Lemúria era consciência. Não era mente, era consciência. Consciência a gente não tem aqui, a gente tem aqui. Consciência é o nosso espaço do coração, que nós todos que estamos aqui aprendendo agora essa caminhada, brigamos tanto para tentar encontrar. Dizia-se que um continente vasto e próspero se estendia pelo Oceano Pacífico, conectando terras hoje conhecidas como alguns lugares que eles estendiam, que era enorme. Havaí, Ilha de Páscoa, Fuji, indo até partes da Índia e da costa oeste das Américas. Então, pegava um pedaço ali, você vê que o Oceano Pacífico é enorme, ele é muito maior que o Atlântico. Porém, ali existia esse continente que interligava as partes. Mais do que isso, a Lemúria era uma frequência. Será que vocês entendem quando eu falo que a Lemúria era uma frequência vibracional? Era um modo de ser de uma dimensão que existia, da existência em que a humanidade ainda não havia se fragmentado pelo ego. Era a lembrança da pureza trazida da fonte da vida, dos planos que a gente desceu para viver a experiência na Terra. Então, naquele momento que não havia fragmentação do ego, não existia controle, não existia separação. Eles viviam pela intuição, não pelo intelecto. Eles não temiam o desconhecido, eles conversavam com o desconhecido. Olha, pessoal, a conclusão que eu cheguei não havia medo na Lemúria. Medo, olha o medo que a gente tem. Medo de ficar pobre, medo de ficar doente, medo de morrer, medo do Corinthians ganhar, medo de assaltar. Olha o medo que domina. Medo de não ser reconhecido, medo de não ser amado. Os lemurianos não estavam preocupados com conquistas. Seu objetivo era a comunhão com o planeta, uns com os outros e com o cosmos. Os lemurianos entendiam que a Terra, elas olhavam a Terra não como um recurso, mas como uma entidade viva, um ser com a sua própria consciência. As árvores na Lemúria não eram cortadas, eram honradas. Lembra do filme Avatar? Né? Aquela, né? Outra dimensão, né? Os azuizinhos compridão, grandão. As árvores não eram cortadas, elas eram honradas. As águas não eram poluídas. As águas, elas eram cantadas. As águas cantavam e os seres humanos
E as águas, o ser humano falava a língua das águas. Parece louco que eu estou falando, né? Sétima dimensão é diferente disso aqui que a gente vive. Não eram feitas de palavras. Tudo, as canções, tudo, não eram palavras. Eram vibração, intenção e telepatia. Não se precisava abrir a boca. O pensamento era suficiente para chegar no outro e levar a comunicação. A comunicação era baseada no coração. A vontade era sentida, não provada. A tecnologia deles não se parecia com a nossa, porque não destruía para funcionar. A tecnologia que se tinha na Lemúria harmonizava. Colocava conceitos de paz, amorosidade e de igualdade para todos. A gente não sabe o que é isso. Você ainda pode sentir ecos da Lemúria, lugares que o mundo moderno tenta ignorar, na atração que você pode sentir quando está na beira de um oceano. Parece que aquelas águas falam com a gente. Quando as ondas falam em ritmos que você não consegue explicar, na dor no seu peito quando você vê a destruição ambiental. Eu sinto isso claramente. Dá uma revolta de ter que olhar para aquilo, de ver o que o ser humano está fazendo. Na sensação de que algo antigo, mas muito antigo, está dentro, se mexendo, toda vez que nós meditamos. Toda vez que toca um cristal, ou anda descalço sobre a terra, e isso não é fantasia da nova era. É a memória de uma alma antiga, com as tradições antigas que se espalham por todo o mundo, e muitos de nós que estamos aqui, nós éramos povo lemuriano. Olha, queridos, é muito pouco que você encontra sobre a Lemúria. Procura, entra nas internets da vida, nos Googles da vida e outras coisas mais, né? Você vai ver. A Lemúria não era apenas um mito. Era muito mais do que um mito. Era a terra onde se vivia em harmonia. E quando o controle começou a chegar, o controle dessa matrix que nós estamos começando a nos libertar, começou a chegar. Pegaram seres profundamente puros e começaram a manipular. Pessoas, vamos chamar assim, espertas, entre aspas, espertas, manipuladoras, mentirosas, no mundo onde não havia mentira, no mundo onde todo mundo ali falava coisa com coisa. Então, ao chegar nesse momento que eles viram que estava começando, aí de repente algumas guerras começaram a eclodir, uma parte importante da população, aquelas que ainda sustentava esse amor divino da sétima dimensão, eles chegaram a uma conclusão que eles iam desistir da vida. Não sei como o oceano cobriu, não tem informação para passar, essa informação não tem. Mas eles desistiram da vida, eles resolveram parar de viver aqui no planeta, voltar de onde eles vieram e deixar um legado, porque eles perceberam e intuíram que o que estava acontecendo aqui no planeta seria muito grave. Então eles praticaram a lei do Cristo Sagrado, que falou 2000 anos atrás: não resista ao mal. Se te derem um tapa numa face, ofereça outra. Se te pedires para andar 100 passos, ande 100 mais 200. Se pedirem a capa, dê a capa mais a túnica. Então, eles existiram da vida para que ficasse uma lembrança inconsciente em cada ser. Aquilo que nós já tivemos e o que poderemos ter de novo. A Lemúria foi um modelo. Nós brincamos muito na roda de cura, principalmente eu, porque é bem intuitivo. Quando a gente entra em contato com a Mãe Terra através da viagem do tambor, às vezes até da tartaruga cósmica lá, né? Ou às vezes até da flauta quando o Júlio aparece.
nós entramos em contato com a dimensão xamânica. E me veio para falar, e falo desde mais de 20 anos eu falo isso, o espaço xamânico da Floresta Sagrada é um lugar de uma dimensão de pureza que o povo vermelho guardou, onde quem viaja para lá, na natureza, em tudo que a gente vive, a gente encontra uma perfeição que não tem nessa dimensão aqui humana. Tente imaginar o que seria essa perfeição de 7ª dimensão. Então agora, eu, você, humanos, vamos lá, nós humanos, nós estamos sendo chamados a ter de novo o quê? O que a gente poderia perguntar? A harmonia com a natureza. Vivo sagrado consciência do xamã. Harmonia com a Sagrada Mãe Terra. Harmonia com todos os habitantes. Bolsonaristas e lulistas, corintianos e palmeirenses, judeus e não judeus. Vai, continua aí, né? Seres humanos e divinos igual a nós. Harmonia em compartilhar a vida. Olha o que a gente... Entra hoje, não sei se os jornais agora, daqui a pouco tem jornal das 10h30, 11h. Olha lá. Vê se tem alguma notícia que fala alguma coisa boa, de um bem, de uma harmonia, de alguma coisa fantástica e maravilhosa. Acusação de crime, delação, tráfico, roubo, assassinato, assalto, sequestro, bomba e guerra. Ou uma política tristemente, melancolicamente vil, suja e corrupta. Então, na gente, a harmonia agora é o momento, meu querido. Qual é a nossa missão? Qual é? A harmonia de compartilhar a vida, entendendo que esta vida doada pela fonte Pai e Mãe não é uma vida onde se deve competir. Não é uma vida onde se tem que ter supremacia sobre o outro. E sim, esta é uma vida em que todos tenhamos o mesmo direito. O direito de ser, o direito de ir, o direito de vir. Tudo que falamos aqui envolve um bom alimento, uma boa moradia, um bom trabalho, uma boa saúde e toda segurança emocional e espiritual que nós buscamos ter ou precisamos ter, porque foi estabelecido no planeta Terra, pelos seres da 4ª dimensão, que não são da luz, uma profunda e eterna bagunça, onde há o dia inteiro a necessidade de se soltar bomba, de lançar pela mídia mentiras, de acusar alguém para tentar, ou se você tem um emprego, uma empresa, tentar criar uma condição para que o teu concorrente falir, né? Ele venha falir para você ter supremacia e possa vender mais e ganhar um bom dinheiro. Olha, o que nós merecemos ter? Muito mais do que o controle que foi estabelecido. O planeta Terra precisa ter pessoas com consciência. Consciência de um bem comum. Consciência de uma paz. Consciência de uma harmonia. Olha, esses seres criaram verdadeiros bolsões, esses da 4ª dimensão. Que bolsões? De uma determinada estrutura, onde alguns poucos têm o poder, é o topo de uma pirâmide, eles estão aqui em cima, eles se julgam ter o direito de comandar a massa. Não é a massa da padaria ou do pacifício que faz macarrão, é a massa da consciência. É manipular as consciências que devem seguir as suas necessidades de manutenção de poder e dominância daqueles que estão no poder. Dominar, para esse pessoal que invadiu aqui,
Dominar os lemurianos foi um grande desafio, pois eles eram intuitivos, sensitivos, mas os atlantes foi mais fácil, pois eles eram mais mentais. Então, na sequência do caminho evolutivo do planeta Terra, chegamos ao povo atlante. Então, no caminho evolutivo da Mãe Terra, todos nós, os seus habitantes, recebemos seres de altíssimas dimensões espirituais, ajuda para criar aqui novamente o continente Atlante, que no início também foi uma obra de luz e maravilha. Atlante, no seu início também, foi uma obra maravilhosa, porque a ordem divina veio, os seres responsáveis por isso, criar um lugar maravilhoso, magnífico, de um bem. Mas as energias do astral negativo, que já estavam aqui, tinham ancorado aqui no tempo da Lemúria, para instalar aqui o seu reino, porque eles perceberam que a Terra era um lugar ou um planeta de livre-arbítrio. Então, se é um planeta de livre-arbítrio, eu posso, pelo poder que eles tinham de saber mentalmente que eles tinham o direito de escolher, e ninguém se meteria com eles porque eles tinham direito de seguir isso, porque assim é a lei do universo. Eles então foram invadindo, tomaram conta e pouco a pouco foram levando os seres que estavam na Atlântida. Estávamos lá, nós estávamos lá com certeza, porque da Lemúria eu não sei, da Atlântida sim eu sei, com incríveis paranormalidades, com dons de cura, com acesso aos planos divinos e sagrados. Eu já falei algumas vezes, alguma coisa que eu aprendi alguns anos atrás. A nossa glândula pituitária era mais para fora, aqui no terceiro olho, era bem rente, não estava lá no fundo. Então a gente tinha a paranormalidade maravilhosa. Por isso que um dos grandes erros da Atlântida foi usar o dom paranormal, fazendo magias e maldições para a gente ter poder. E esse poder que a gente desejou ter e buscou desesperadamente na Atlântida era intuído, manipulado e manifestado por esses seres que não são da luz, que nos usavam como cobaia humana até agora no planeta. Agora estão começando a ser expulsos daqui e construíram esse mundo que quase já foi destruído se não fosse pelas consciências da luz e pela presença do Pai e Mãe, que não permitiu que isso acontecesse. Então, olha, de maneira exponencial, até que o lado sombrio dessa quarta dimensão tomou conta de toda a dimensão atlântica, ela não teve outra alternativa a não ser deixar de existir. E nós que estamos aqui ouvindo o programa da Aldeia, ao vivo aqui agora nessa segunda-feira, às 9h28, 21h28, ou quem vai ver depois da gravação, nós estamos lá. E fomos manipulados por esses seres. E nós aceitamos porque a gente tinha objetivo de poder. A gente não tinha o amor puro no nosso coração, senão hoje a gente seria um El Moriá, um Saint Germain, uma Mestre Arnada, uma Mestre Rovero, um Mestre Hilário, etc. Nós éramos aqueles da massa manipulada. Entende? Então, veja só. Então, para que houvesse um novo recomeço na Mãe Terra, essa população, porque nós somos seres divinos vivendo uma experiência humana e nunca fomos abandonados pelo Pai, Fonte e Mãe, porque inclusive isso daqui é uma experiência que a gente veio de um plano para ajudar a resgatar o nosso passado e ajudar seres que estavam aqui começando encarnações e nós que já éramos mais antigos nessas encarnações. Então,
Isso foi feito, então, uma nova oportunidade, que é pós-Atlântida. E começou principalmente com os egípcios, que foi a maior civilização que a gente tem notícia, que durou mais de 5.000 anos. Muito bem. Através da experiência de luz e sombra, os seres divinos, comandados pela orientação do Pai Sagrado, concluiu que essas experiências iriam dar uma nova oportunidade aos remanescentes da Atlântida para voltar a ser ou encontrar aquilo que verdadeiramente nós somos, seres divinos, vivendo essa experiência de carne. Mas aqui o espírito, a consciência, é ligada ao todo, ao Pai. A manipulação cortou essa consciência. A manipulação tirou da gente essa percepção. Olha, é muito interessante que a ciência tenta nos mostrar que evoluímos de seres quase primatas. Você vê que eles não acham o elo de ligação, né? Pesquisam, tem filmes. Então a gente era quase seres primatas, os chamados Homo sapiens. Que aí então a gente foi transmutando, eles não acham o elo, que seria o Homo sapiens, já que ficavam de pé, né? Para o Homo sapiens sapiens. Homo sapiens para o Homo sapiens sapiens. Mas isso não é uma verdade. Jamais a ciência vai encontrar isso, porque quando nós viemos para a Terra, nós éramos muito mais experientes daqueles que estavam. Nós viemos de planos de luzes. Talvez tenhamos pisado na bola, desequilibrado energias, ou alguns de nós resolveram viver aqui a experiência até para ajudar no processo de reconstrução de uma vida planetária num planeta novo como a Terra. Então, nós sempre fomos mais elevados que a história do Homo sapiens, para chegar no Homo sapiens sapiens. A ciência não vai chegar. Então, pensando naquilo que tudo a gente colocou aqui para a gente refletir, qual é a nossa maior missão? Na Lemúria, a gente viveu uma harmonia. Harmonia com a natureza. Harmonia através do coração. A gente teve na Lemúria um projeto de perfeição divina encarnado num corpo humano, mas vivíamos em sétima dimensão. Da Lemúria, conforme a sombra foi chegando, a gente foi densificando, passando de sexta para quinta dimensão, e a consciência dos lemurianos não quis mais continuar. Aí foi dada uma nova fase na Atlântida, onde seres divinos e sagrados também encarnaram entre nós, trazendo todas as suas luzes e trazendo aqueles outros que precisavam de oportunidades para evoluir e crescerem. Aí foi mais fácil na Atlântida, porque a manipulação chegou, a manipulação tomou conta e começou um jogo de interesse, um jogo de briga, um jogo de disputa de poder sobre terra, sobre reino, sobre tecnologia, e tínhamos toda a tecnologia nuclear lá. Alguns dizem, numa das teorias ouvidas, que a explosão da ilha de Poseidones teria sido uma explosão nuclear. Estamos aqui agora. Tudo isso é uma história. Se nós não vivemos Lemúria, com certeza vivemos Atlântida. Pode ser que alguns de nós vivemos Lemúria. Então, meu lindo, minha linda, presta atenção numa coisa que é significativa. Quanto tempo nós estamos para reconhecer quem eu sou? Quanto tempo, quantos séculos e milênios eu estou demorando para atingir a consciência do eu sou? O Deus em mim. Quanto tempo ainda eu vou perder não tomando conta de mim, do meu melhor? Quanto tempo eu vou deixar de me sentir um ser divino, feito à imagem e semelhança de Deus,
de direito de comandar a minha vida, de fazer as minhas escolhas e manter a minha estrutura de amorosidade e paz. Então, qual a nossa maior missão? Eu resumo em uma pequena palavra assim, não, 4 ou 5 palavras. Encontrar Deus em nosso coração. Eu não tenho mais nada que fazer, pessoal. Pare dessa coisa de precisar comprar iate. Para. Não, tá, é bacana ter coisa na matéria. Para de precisar comprar uma Ferrari. Vai, né? Claro, ninguém aqui da aldeia vai comprar Ferrari, tal, nem iate, mas... Olha o objetivo que você coloca na tua vida. Veja se teu objetivo está afinado com o teu espírito ou são necessidades de ego. Ou analisa aquilo que você entende como adequado para você, em termos dos seus pensamentos, sentimentos, da vida espiritual, da vida material, do teu trabalho, da tua ligação com o divino. Como você está lidando com isso? Desde o último ritual da ayahuasca, quando eu coloquei um vídeo lá, um áudio, de um ser estelar, eu acho que era do Arcanjo Miguel, já não lembro quem é, que falava da manipulação na mídia. Ele falava assim, fique 14 dias sem ouvir nada da mídia. Eu já estou há 27. Eu ouvia 4 programas de política por dia. Há 60 anos eu escutava o jornal de manhã às 7 horas da manhã. Parei. Ou eu ponho música, ou ponho aqui no canal do YouTube para ver alguma mensagem de mestre, de povo das estrelas. E eu diria que a minha vida está melhor. Eu tenho mais tempo para estar comigo. Eu vivo com menos preocupação. Eu vivo num estado de melhoria comigo constante, porque eu estou mais me percebendo, eu estou mais me olhando, porque eu não estou olhando mais para fora. E eu percebi quanta coisa ainda eu tenho que curar, porque eu estou começando a olhar mais para dentro. Pessoal, a nossa maior missão é eu. É cada eu que está aqui ouvindo o programa. Você é a tua maior missão. Você e o Cristo do teu coração. Você e o teu Espírito perfeito que está aí no meio do seu peito. Você é a sua maior missão. Reflita sobre isso, porque você jamais deixou de ser um ser divino, vivendo uma experiência humana, e isso vai continuar na eternidade do nosso ser. E agora é o momento de nós pegarmos esse barco sagrado, o barco que nos leva para Avalon. Lembra do barqueiro de Avalon nos nossos trabalhos, com as sacerdotisas? E seguirmos para a nossa redenção de alma, de corpo e coração. Este é o programa da aldeia, agradecemos a sua presença. Sábado agora teremos o ritual da ayahuasca. Se você quiser estar conosco nessa quinta-feira, no bairro de Ipiranga, temos a Roda de Cura ao vivo no bairro de Ipiranga. Agradeço a sua presença, o seu carinho, uma semana de paz e harmonia. Um beijo no coração de todos. Boa noite, São Paulo, boa noite, Brasil. Boa noite, Mãe Terra, boa noite, Universo. Saiba mais sobre os nossos rituais de ayahuasca, cursos de xamanismo e rodas de cura. Acesse o site aldeiarosadorada.org.br.